Bom, queria agradecer a presença do jogo. Para os seguidores do jogo presentes aí, eu sou o professor Daniel Leão, né? Sou profissional de educação física aí há bastante tempo, sou especialista em prevenção e recuperação de lesões. É Diogão, isso aí. Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu estou acompanhando aí essa tua produção de conteúdo. Aliás, desde que você começou a dar os cursos lá no CREF, tenho visto de forma consistente. E a gente sempre falou disso quando a gente trabalhava junto, né? Como o Daniel falou, a gente se conheceu em condomínio, a gente trabalhava dentro de uma empresa. Depois que a empresa que estava saiu lá do condomínio, eu continuei dentro da companhia atlética, a outra empresa que assumiu, né? E a partir daí eu virei 100% para as aulas coletivas. Em 2013 eu conheci o CrossFit, né? E aí, só um parêntese rápido, eu vou falar de vez em quando aqui de CrossFit, às vezes eu vou falar cross-training. Quem acompanha lá no meu perfil já me viu falar da diferença que é outra, eu vou falar bem básico. Basicamente, o CrossFit é uma empresa e o cross-training é o de treinamento, tá? Então, se falar e voltar, é como se estivesse falando de spinning bike indoor, mais ou menos. Para os mais antigos, né? A garotada nova já pegou o spinning com o nome aberto, mas a gente estava falando de cross-training. O CrossFit é a empresa e o cross-training é a forma de treinar, forma integrada, multicular. Eu virei minha vida pro CrossFit, já participei da gestão de 3 boxes, hoje 2, já cheguei a ter mais um, já trabalhei dentro de campeonato, já trabalhei com gestão de equipe, de professores que eu faço até hoje. E como você disse, hoje a minha missão está em formar novos professores ou melhorar os que já estão aí no mercado, para que a gente possa cada vez levar experiências melhores para os nossos alunos e mais seguras. Eu tenho uma máxima que eu sempre falei, que a minha aula eu tenho que ter um atleta de alto rendimento e a minha mãe treinando na mesma aula. Se os dois estiverem na aula, é porque a aula é boa. Se os dois saírem com a percepção de esforço e de experiência parecidas, a minha aula é espetacular. então já vamos começar na polêmica já para ficar bonito. E já que vamos começar na polêmica, né? Lesão no CrossFit. E aí, o CrossFit lesiona ou não lesiona? Qualquer tipo de exercício, de movimento, risco de lesão. Tem riscos maiores, riscos menores. O que minimiza esse risco? Uma coisa que eu vejo o jogo fazer bastante é a qualidade da execução. Eu costumo dizer que o que lesiona não é sobrecarga nem intensidade. O que lesiona é erro de execução. E o que aumenta o risco de lesão é a complexidade da atividade. Por que a musculação ela lesiona menos? Porque a musculação ela tem exercícios muito simples, principalmente são feitos no aparelho. Tem alguns equipamentos que eu costumo dizer que você entra, o aparelho te abraça. E se esforçar, você não consegue errar o movimento. E quando a gente fala de HIIT, a gente está falando de movimentação livre, multiarticular, né? Exercícios que são naturais no nosso dia a dia. Não. Então, essa complexidade talvez há um pouco o risco quando a gente pensa nesse tipo. Ele é um tipo de atividade, principalmente quando o cara começa a direcionar para a competição, né? Que aumenta o risco por conta da complexidade. No entanto, você pode equiparar esse ato aí e deixar como uma atividade pura se você tiver um profissional que saiba ensinar a execução correta. Eu sempre lembro que nós somos profissionais de educação física, profissionais da saúde, mas nós somos professores e o professor ensina. Mas essa é a minha opinião aí sobre o risco de lesão no CrossFit. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso, Diogo? O que você acha? Você concorda? Você acha que não tem risco? Você falou, concordo 100%. É a base da nossa educação física. A gente educar os nossos a fazerem as coisas da forma correta. Eu vejo alguns pontos de destaque no aumento do risco de lesão dentro da atividade CrossFit. O primeiro ponto é o seguinte, é muito legal. Qual é o problema? O problema de ser muito legal é que, a pessoa vem muitas vezes do zero absoluto de atividade para 6, 7 vezes frequência dentro do box, né? Então a gente tem inúmeros boxes hoje que só no domingo. E aí você imagina um cara que tem tempo, ele consegue treinar 7 vezes na semana, ele não tem um histórico regresso de atividade física ou de consciência corporal para executar exercícios de alta complexidade. E aí ele encontra talvez um ambiente, né? Que eu luto para acabar com esses ambientes, mas achar um ambiente onde o profissional não está pronto para receber esse aluno que não fez nenhum nível de atividade física. E aí aonde que está o problema de ser legal? É que mesmo sendo isso, mesmo o cara saindo dolorido, mesmo ele sentindo dor, no dia seguinte ele volta. E o fato dele voltar chame a atenção do segundo ponto, as lesões ou padrões de movimentos regressos que ele vai repetir ali. Então, o que eu tenho de experiência? Hoje eu acordei num box que é dentro de uma grande academia, que é dentro do salão da musculação. Eles são anexos um do outro. Então, a gente faz o trabalho integrado e eu observo. E aí, qual é o ponto? O cara entra no salão de musculação, é super bem orientado por um professor, é colocado em, como você diz, aparelhos que abraçam e ele
sente algum desconforto, ele já não curte muito fazer aquilo, o que ele faz? Ele não volta. E aí você não vai falar que a musculação lesiona ou que a musculação trouxe um desconforto caro, porque ele não voltou para falar, ele não voltou para chamar a atenção disso. No boxe, graças a Deus, a gente consegue receber esse cara de volta. Ele volta e fala, eu tô andando. Professor, ontem fez aquele movimento em cima da cabeça, cara, meu ombro tá destruído. A gente tem um feedback e tem como intervir. Mas aí entra a estrutura, como você vai conduzir isso. Porque pelo fato de ser muito legal e a comparação acontece de uma forma natural, como acontece em qualquer idade, o cara tem um pouco mais de pressa. Recentemente eu fiz uma postagem aqui no perfil falando das áreas que o profissional pode atuar, e uma das áreas que dentro do cross fica muito latente, fica uma demanda muito alta, é o personal de cross. Por quê? Porque o cara chega no primeiro dia, faz o pull-up, né, que é a nossa barra dinâmica, e é uma coordenação muito nova, e o cara quer aprender aquilo logo. O que ele faz? Só vai ter pull-up de novo daqui, numa programação legal, daqui a 4 dias, tinha aquele padrão motor. Então ele contrata um personal, para que esse profissional consiga acelerar o processo de aprendizagem. Por que ele tem tanta pressa e às vezes ele não contrata um personal para, sei lá, natação? Porque ele não tem pressa de aprender aquele processo. Ele está lá para gastar energia ou para fazer tal. E no CrossFit ele olha, eu tenho alguns personagens falando para mim assim, eu não vou fazer aula ativa do Cross porque eu ainda não consigo acompanhar aquelas meninas que fazem 6 anos, 7 anos de atividade, e o cara não entra porque ele quer fazer igual aquela menina lá. Então aí vem o quadro de lesão. Alguém que não está preparado, tem pressa de chegar em determinado movimento, e o pior, tem pressa de chegar em sobrecarga, que o Instagram bombardeia eles, né? Vê hoje aí, final de semana agora, do país, Guilherme Maria, fez um complexo aí com 162 quilos. 162 quilos, 6 movimentos. O último terminou na cima da cabeça. Volta na segunda-feira o aluno do boxe para tentar fazer. Deixa eu ver quanto eu consigo. Isso é um problema grande, porque a gente tem a responsabilidade de falar, você está preparado? Você está treinando desde os 14 anos? Como é que você chegou aqui na aula? Fez a mobilidade primeiro? Fez um aquecimento geral? Fez um aquecimento específico? Fez uma progressão de carga para experimentar uma carga máxima? Então, assim, são muitos elementos que tornam essa e qualquer atividade com um potencial de lesão muito grande. Quando você falou um detalhe, eu sempre falo isso. Pô, Daniel, por que as salas de musculação estão cada vez mais vazias? Eu acho que você está falando com um cara que coordenou musculação, um cara que deu muita aula de personal na sala de musculação para prevenção e recuperação de lesões, um cara que foi dono de centro de condicionamento físico, né? Já fui sócio de um outro centro de condicionamento, enfim, amo a musculação. Mas por que os boxes de CrossFit estão cheios e a musculação, as salas de musculação estão vazias? É muito simples. É muito maneiro entrar no box de CrossFit. Que você entra, alguém colocou nos comentários, acho que foi o Guilherme, é uma energia. Então tem lá uma música, a galera curtindo, dançando. Você entra na sala de musculação, tá cada um com seu fone. O exercício de musculação é chato, ele é muito eficiente. Como eu falei, ele não te deixa errar. Então ele é muito eficiente, tá? Mas ele também não tem nada de divertido. Eu, por exemplo, sou apaixonado, pratico, jogo todo final de semana o meu futebol, né? E ali eu encontro prazer, porque eu tenho dinâmica e tal. E a galera do CrossFit sente essa energia. Então você fica muito motivado. E qual o grande problema da motivação? Ela é um sentimento interno, ele é seu. Eu não tenho como te motivar ou te desmotivar. Isso é seu, né? Eu te incentivo ou desincentivo. Agora, motivar é seu. E aí, o que acontece, né? O cara entra lá no box e aí ele tem lá o WOD, né? É o WOD? Fala. O WOD é o final. Do WOD, né? É o WOD. Que é o treino final dele lá. E aí, ele vê um colega do lado dele fazendo mais. E ele fala, cara, eu acho que eu consigo. E o colega do lado dele fala, cara, claro que tu consegue. E tá com a música que ele curte. E tá no ambiente que ele gosta. É um lugar que, se ele faltar, eu costumo dizer que a equipe de vendas nem precisa fazer trabalho de retenção, porque o próprio aluno fala. O próprio aluno diz, cara, por que tu não veio? Tu é a dupla, cara. O que tá acontecendo que faltou? E aí, isso gera uma motivação que alguém tem que ter esse controle. E quem é esse controle? O professor, o coach. E observa que eu sempre que estou falando coach, eu estou falando professor, porque, cara, dentro de uma atividade com a complexidade do CrossFit, é inadmissível você ter alguém ali que não é formado ministrando algo. O conhecimento que você tem que ter de biomecânica é gigante, né? E aí o Daniel, né, o Daniel Kiko, um grande personal e amigo aí também, ele fala que a competitividade entre os alunos aumenta o risco de lesão para ganhar do colega e tal. De fato, Dani, é exatamente o que eu estou falando. Só que essa competitividade, ela pode ser controlada pelo canal. E aí, 2 detalhes que eu já vi em boxe e CrossFit que eu achei sensacionais. E o penúltimo
Pedro Ivo, quando eu passei por lá, né, e falei com ele no WhatsApp, falei, cara, vou visitar lá teu box. Tinha 6 ou 7 níveis diferentes. E o cara, quando matriculava lá, ele avaliava para identificar em que nível o cara estava. Então, olha que interessante, porque aí você pode incentivar a competição quando você está dentro do mesmo nível. Agora, se a mãe de jogo, como ele citou lá, e o dele de 23 anos voando, atleta, no mesmo boxe para um competir com outro, a mãe dele vai sair no peso. Então, esse foi um ponto que eu vi vários boxes que não tem isso. E outro jogo foi um curso que eu fui dar do CREF sobre lesões dentro de boxe. E o cara tinha o que você já falou que tem lá na companhia. Ele tinha o box fit e no fundo do box ele tinha uma mini sala de musculação, onde ele fazia obrigatoriamente 2 vezes na semana um trabalho de prevenção de lesão. E para fechar aqui e passar a bola para você falar de segurança na aula, que é o que a gente está falando agora, eu costumo dizer que toda aula coletiva, a segurança ela passa por informação, que você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Então aqueles alunos têm que estar bem informados. Eu costumo dizer que o aquecimento de uma aula coletiva, e o CrossFit acaba sendo uma aula coletiva, ele é primordial, porque no aquecimento, ao invés de você botar os caras para aquecer e ficar no celular, é ali que você vai estar indo. Galera, o movimento é esse, presta muita atenção quando eu mostrar o movimento, porque se você errar nesse ponto aqui, você sabe, a gente como profissional sabe os pontos de erro. Se você errar no movimento aqui, você vai acabar cometendo um erro que pode te lesionar e tal. E ali está ensinando a tua equipe. Quanto mais você ensina, menos você precisa ter trabalho de corrigir, né? Então, essa é a minha opinião aí sobre segurança no CrossFit e pode sim ser uma atividade segura se estiver na mão de um profissional de qualidade. Excelente, Daniel. Concordo com você. Você citou o Pedro Ivo. Antes da gente montar o box lá, a gente já tinha fechado o espaço, ia ter uma obra e tal. Eu fiquei 3 meses treinando lá com o Pedro, né? 3 vezes na semana ia lá, o Pedro e o Fabão. A equipe dele é muito boa. E a gente trocava muita ideia sobre isso. Foi muito legal ter uma experiência de ter alguém que já tinha mais tempo de educação física, somente o Pedro, né? Professor de faculdade, de pós-graduação. E aí a gente começa a entrar na segurança pensando nas fases da aula. Então, uma aula, eu passo para os meus professores sempre que uma aula ela começa antes da aula. Por quê? Quando a gente abriu, hoje está um pouco diferente, mas quando a gente abriu o primeiro boxe lá na companhia, a gente foi o 4º ou 5º boxe no Rio de Janeiro inteiro, no estado. Então era uma coisa muito nova e muita gente queria. A gente pegou e se deu ao luxo e falou o seguinte: 5 minutos de atraso, não entra mais na aula. Pode ser que for, você não entra mais na aula. Por quê? Os 5 minutos iniciais era a fase de briefing, a fase de anamnese, mesmo com os alunos experientes. Então, na anamnese, onde a gente sabia como é que você está, você treinou ontem? Não, é um professor por dia, você não está com cara todos, né? Então, você treinou ontem, não treinou? Como é que foi aquele seu padrão de ontem? Pô, sentiu, não sentiu? Ok. Aluno novo, quem é você? Veio de alguma atividade? Sente alguma lesão, algum desconforto? Joelho, quadril, coluna? Não. Conhece a atividade? Conheço. Qual foi o último treino que você fez? 1 ano, 2 anos, ontem, hoje? Ok. Tem alguma coisa, alguma vez, se alguém já te disse, já te pediu que tivesse determinada atenção durante a prática de atividade física? Sim, não. Pronto, gastei 30 segundos com o aluno, já desenhei na minha cabeça um mapa que eu vou encontrar. E tem mais, você consegue ver o cara chegando, você já olha a marcha, já olha a posição da cabeça, já olha se o cara tá com o tênis adequado, tá. Você consegue desenhar um padrão daquilo que você vai colocar e aí você entra nas fases da aula. Quais são as fases da aula que eu programo sempre? Desculpa te interromper, Diogo, que você falou um negócio que eu acho muito interessante. Isso ainda te permite, você fazer essa pequena anamnese, organizar a tua aula. Ou seja, pegar essa galera que te deu informações para interpretar ali quem está mais ou menos de ajuda e colocar esse cara numa posição que está no teu campo de visão. Então você organiza a tua aula que você consiga assistir. Então pode voltar aí para a tua fala, eu quis te interromper porque eu acho sensacional, eu vejo poucas organizar a turma. E normalmente o cara que inicia vai lá para trás. Isso, André. Então vamos lá. Como é que eu estruturo uma aula para que isso funcione? Primeiro, como eu te falei, 5 minutos antes, pelo menos, você já tem que estar recebendo os seus alunos, entendendo quem está na sua aula. Começou a aula, a gente faz uma fase de mobilidade, onde eu uso liberação miofascial e mobilidade articular. Básico. Que básico? Porque tem que ser algo extremamente, porque a gente continua conversando com o aluno. Então, naquele momento que ele vai pro chão e eu falo, vamos lá, galera, a gente vai fazer uma liberação posterior e lombar. Quem nunca fez, eu sento do lado do cara, eu puxo mais pra porta, vem comigo. E é naquela hora que você vai continuando a conversa. E você, fulana, gostou de passar na lombar? Por que foi? Tá sentindo muito a lombar? E tô, meu marido. Você vai pegando aquilo e vai desenhando. Uma vez que a gente fez a liberação e a mobilidade básica, eu passo um aquecimento geral. Qual é a ideia do geral? Exercícios muito simples
técnicas onde, além de eu elevar a temperatura e preparar o cara para o treino, eu estou observando o padrão motor dele. Então, eu boto agachamento parcial, um agachamento completo, um polichinelo, coisas que eu posso ficar em 5, 10 segundos e a maioria, pelo menos, começar a repetir. E eu tenho como fazer a intervenção no cara que ainda não entende aquela dinâmica. E a partir dali, eu tenho que pensar para o meu próximo passo, que é o meu aquecimento específico. E aí, no cross tem uma coisa muito legal. Antes do aquecimento específico, eu posso parar minha turma, que já estão com a frequência dada, já entraram no clima, já bateram papo. Eu levo ele para o quadro, explico, olha, as fases do seu treino hoje vão ser essas aqui. Não se preocupem com os nomes. O que eu quero que você entenda é que aqueles padrões que vocês fizeram aqui, meio que abaixar e subir, jogar alguma coisa para cima, eu vou dar intensidade e eu vou progredir. Ótimo. Avisei pro cara, eu trago ele para um aquecimento específico. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, um agachamento e uma flexão de braço, eu vou fazer um agachamento com peso corporal ou uma pliometria e vou fazer uma flexão parcial ou um trabalho com barra. E aí, eu continuo olhando o padrão. E aí, eu pego, como eu falei lá, né? Eu preciso ter o atleta de ponta e a minha mãe. É nesse momento do aquecimento geral, do aquecimento específico, perdão, que eu viro pro atleta e falo assim, atleta avançado, eu vou pegar, quando eu falar pra turma que eu vou fazer 2 voltas, eu quero que você faça 3. Quando eu falar que é para eles pegarem uma carga bem leve, eu quero que você já use 40, 50% do seu RM, porque você já conhece. E é nesse mesmo momento que eu viro lá para minha mãe, para a aluna nova, e falo assim, você hoje vai trabalhar com o PVC e você vai fazer um filtro. Toda vez que eu falar 10, você entende 7. Toda vez que falar que 3 voltas, você vai entender 2 voltas. E toda vez que eu te pedir para parar, você vai parar. É nesse momento que a turma toda está trabalhando, fazer essa intervenção. Eu, estagiário, o professor da turma, não interessa. A gente tem que estar orientando e fazendo intervenções o tempo todo. Fiz o aquecimento geral, eu vou para a parte que aí para mim até relativamente polêmica para o meu grupo, que é o seguinte, é a fase que a gente chama de skill. O skill é o momento da técnica. Eu vejo alguns boxers, alguns professores usando o skill para desenvolvimento. Ele pode ser um desenvolvimento para o aluno avançado, depois de ele passar por uma fase básica. Então, vou dar um exemplo específico para todo mundo entender. A gente vai trabalhar o jerk, que é tirar a barra do ombro e jogar para cima da cabeça, beleza? Então, eu tenho que passar cada detalhe para todos os alunos. Eu vou apoiar a barra em tal opção, eu vou posicionar o meu queixo de tal forma, eu vou girar de forma e todo mundo vai fazer com uma carga leve. Isso todo mundo tem que passar, porque a gente cria a coordenação na cabeça do aluno e eu posso passar para a próxima fase. Se eu negligenciar essa fase de skill, se eu falar, cara, eu quero 3 séries de 10 desse movimento aqui, eu estou aumentando demais a chance, todos, não só dos iniciantes, mas de todos se machucarem. Então a gente passa por essa fase de skill, né? Aprendizado ali da técnica. E ali eu posso acelerar, a partir daí acelerar o mais assado e conduzir de forma mais devagar os mais iniciantes. E é nesse momento que você vira para o aluno e fala assim, dentro de uma progressão, né? Vou fazer uma progressão simples de carga só. Vocês vão fazer com PVC, depois com a barra vazia, depois com 10, depois com 5, com 15. E aí, quando chegar no 10, eu olho que o cara já não está apresentando um padrão adequado, eu falo assim, olha, lá no final do treino, a gente tem a parte do WOD. E na hora do WOD, você vai fazer essa fase com 5, não com 10, não 15, não com 20, com 10. Eu já resolvi o meu problema. Eu não vou ter que chegar no final do treino e parar o cara porque ele tem que fazer determinada coisa. Ele já sabe, ele está bufado e eu posso acelerar os demais. A partir daí, a gente tem uma fase de força, só para terminar a altura, uma fase de força específica desses básicos que a gente aplica ou não, depende da fase do programa que a gente está fazendo, né? Isso é uma outra live, a fase do programa que a gente está fazendo. E no final tem o WOD, que é onde eu junto, na minha forma de ver, onde eu junto os elementos que foram falados durante a aula e coloco o componente de intensidade, que pode ser uma intensidade baixa, média ou alta, mais uma vez, dependendo da programação. Mas, se eu não uso o meu skill, o meu aquecimento geral e o meu aquecimento específico para apresentar, melhorar e condicionar aqueles elementos, eu não posso cobrar ele. Tem lugares que fazem assim, ó, você vai aquecer agachando e fazendo flexão, eu vou trabalhar no meio da aula uma técnica de barra, né, de luck e de bola, de arremessar bola, e na hora do ódio cobrar remo e snatch. Não, qual é a chance de dar certo? Qual é a chance de dar certo? É zero, cara. É aí que eu levo a segurança da aula, no planejamento e na estruturação de cada uma das fases. E para a gente chegar no nosso último ponto hoje do CrossFit, eu vou falar de... Galera, quando eu falo em prevenção de lesões, tira a primeira palavra reforço muscular da tua cabeça e coloca ela em segundo, porque ela é muito importante. Mas em primeiro, coloca especificidade. E só tem uma maneira de você fazer uma prevenção de lesão específica. É conhecendo o mecanismo de lesão, conhecendo o mecanismo biomecânico do que aquele vai fazer. Então, hoje, por exemplo, se o cara me contrata, e eu já trabalhei dessa forma, um amigo que se lesionou no CrossFit,
CrossFit, eu tratei, recuperei, falou, Daniel, tenho medo de me lesionar novamente. Falei, sabe, aí como é que a gente fez? Ele treinava no cross, e terça que fazia prevenção com personal. E como é que era essa prevenção? A prevenção não é colocar ele na caçadora e treinar força para o quadríceps. Quando ele vai usar esse movimento no boxe? Nunca. Então, bom, vamos lá, vamos pensar nos movimentos mais complexos que envolvem a atuação do joelho. Vamos pensar salto na caixa, né? Quando você salta na caixa, é muita coisa envolvida. Primeiro que você tem uma boa potência muscular, né? Você precisa ter uma boa impulsão vertical, né? Precisa ter uma boa execução de movimento. Então, prevenir, por exemplo, enquanto você está comigo, eu te ensinar a verdade desse movimento. Um outro detalhe importante são os antagonistas ao movimento que você está fazendo. Então, quando você chega lá em cima da caixa e quando você aterriza no chão, você precisa de um músculo antagonista preparado para controlar esse movimento e um músculo agonista, o próprio quadríceps, para frenar esse movimento, essa contração excêntrica. Então, uma maneira muito interessante de prevenir lesões seria, por exemplo, a força excêntrica para esse exercício. A força excêntrica de quadríceps na aterrissagem, queda e de chegada em cima da caixa, associada à potência e não à força. Porque onde a lesão acontece? Quando você está com a musculatura mais fraca. Porque quando você tem qualquer movimento indevido, os próprios receptores eles mandam uma informação para essa musculatura contrair e te proteger. E se essa contração acontece, você está protegido, mas se ele recebe informação e ele está fadigado, ele não consegue contrair o suficiente para te proteger. Então você tem que treiná-lo próximo da fadiga e de uma fadiga real. Qual é a fadiga que acontece lá no WOD ou quando você está em ação? Você tem que fazer diversos saltos. Então a gente está falando da potência para saltar, mas a gente está falando de uma resistência muscular em longo prazo, que precisa ser trabalhada. Então, quando a gente fala do CrossFit, por exemplo, imagina aqui que tenha muita gente que é profissional de educação física, pratica e adora a minha área de prevenção de lesões. Olha que loucura, né? Caraca, então eu posso trabalhar com CrossFit, que todo mundo fala, com a prevenção de lesões, mas na cabeça das pessoas que não estudam e não se aprendam. Então, que você aprofunda, consegue enxergar. Olha que mercado maravilhoso. Por exemplo, virar um personal trainer, um serviço desse. O que você... Cara, o CrossFit está lotado, todos os dias, a atividade mais... Então, imagina, eu sou personal especialista em prevenção de lesões no CrossFit. Quando você treina comigo, você lesiona no boxe de CrossFit. E aí tem várias intenções. Aí você vai no boxe conversar com o coach. Se de repente o coach não faz o que o Diogo está falando aqui, eu, enquanto profissional, vou conversar com ele e vou dar essa dica para ele. Cara, por que você divide dessa forma? Por que você não organiza o teu treino para que desde o teu aquecimento até a parte de aprendizado do movimento, fechando lá com o WOD, quando você implementa a intensidade, por que você não segue o mesmo padrão de movimento? O cara tem uma evolução. E aí você vai fazer um trabalho diferente, um mercado amplo e vira referência naquele assunto. Eu estou dando aqui uma série de dicas para você, personal. O Diogo está dando dicas riquíssimas para você, praticante, profissional, coach que trabalha com CrossFit ou cross-training, né? Então, não adianta só vocês terem essa dica e achar que você vai anotar aqui essa dica e agora, a partir de eu viro o cara do personal de prevenção de lesão em CrossFit. É do caminho a trilhar. E você tem que ter vontade de crescer. Então é isso, Diogo. É assim que eu penso em relação à prevenção. Acho que ela é muito importante, ela precisa acontecer, né? E gostaria de ouvir aí também como é que está a situação. Eu gosto de ouvir você porque eu não sei como está a situação de dentro, só tenho minha opinião de fora. Isso tem acontecido? As pessoas têm tido prevenção de lesão em muitos boxes? Não tem? Como é que está funcionando isso? A gente percebe lá na minha primeira experiência em cross, quando eu abri, primeira experiência como dono, né, de boxe, que eu abri, eu tinha uma demanda grande e eu tinha um fisioterapeuta que trabalhava dentro da academia. Tinha um boxe dentro de uma academia, no fundo, e dentro da academia tinha um fisioterapeuta. E virou muito meu amigo e eu comecei a toda semana ir lá e fazia a minha prevenção. Olha só, você está falando do mercado. Eu, na época, professor de educação física, busquei um fisioterapeuta para fazer um trabalho que eu tinha capacidade de fazer, beleza? Tá bom. Então, olha como é que é o negócio. Mas eu ia lá uma vez por semana e ele fazia as mobilidades, fazia liberação facial em mim, trabalhava algumas coisas de estabilidade articular. E eu falava assim, cara, tudo tem tudo tem no Cook, tem no Everest, tem nos livros ali, cara, eu já li isso que ele tá fazendo. Eu sei o que é, tá? E aí, onde é que eu vejo que a galera pode apostar mais? Você falou que o principal, né, as principais coisas são os antagonistas, a fase excêntrica do movimento. E no cross, a gente tem uma coisa muito peculiar, que é o plano de movimento. O nosso plano horizontal é muito pouco trabalhado. A gente empurra e puxa horizontal muito pouco, tá? A maioria dos movimentos são de transferência de força vertical. Então, se eu não trabalho
as rotações, a segunda coisa são as rotações, as rotações e o plano horizontal, eu vou aumentar as chances de lesão do meu aluno. Então, na prevenção, eu tenho que encaixar isso também. E o terceiro elemento é a mobilidade articular. E aí, por isso que eu lembro do fisioterapeuta. E ele falou para mim uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que acho que vale muito. Ele virou para mim e falou assim, eu estou adorando cross, porque a minha clientela se multiplicou, todo mundo se machuca. E aí, eu fui para a seguinte análise dele. E vamos lá, me fala quais são os problemas. A maior aparição, ombro e coluna. Aí eu perguntava assim, você já perguntou se as pessoas previamente? Não. Se alguém da musculação sentiu isso, vinha aqui? Não. Já perguntou o professor da musculação o que acontece quando o cara se dor no que faz? Ele faz o supinado? Ele faz o fixo? Ele acha um padrão motor que o cara não sente dor, ele continua. Então no cross, como eu falei, é tão interessante, quando o cara vê um overhead, um movimento em cima da cabeça, um braço esticado, e ele não consegue fazer, 90% das vezes é porque ele não tem a mobilidade articular de fazer a escápula descer e fazer a extensão sem que suba lá. Então, a mobilidade, por que a gente começa tendo mobilidade? Por causa disso. Porque eu tenho que soltar aquele cara que ficou horas no computador antes da aula da noite, ou que ele dormiu em cima do braço e chegou para fazer uma aula, uma técnica em cima da cabeça. Então, essa parte de preparação dentro da sessão de treino, eu vejo que já é a grande intervenção que o professor pode fazer. Professor de ponta mesmo, lá o último. Não o coordenador, não quem planejou, não ele. Professor lá dentro da sua aula, faça uma progressão de prevenção e de técnica para que ele não se lesione. E o mercado de prevenção vem, de atendimento, né, para prevenção, vem como você falou, o aluno, ele quer fazer atividade, ele não quer se machucar. Então, se o professor consegue entender e falar assim, olha, eu tenho 2 sessões para você por semana, você tem 3 a 4 dentro do cross, eu vou pegar essas sessões e eu vou bater apenas nas suas deficiências. Se você tem a deficiência no agachamento, eu vou ver o que é. Se a sua deficiência for de mobilidade, né, às vezes é o contrário, o cara é hipermóvel, ele faz amplitudes que ele não tem força ainda para trabalhar e ele machuca. Então, essa análise, eu vejo muito pouco do profissional que sabe. Por incrível que pareça, essa análise vem do aluno. O aluno vem e vira para o professor e fala, você pode me ajudar porque eu quero fazer tal negócio, eu dor. Aí, o profissional esperto, opa, já sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Eu vou em cima da prevenção. Então, galera, é um mercado gigantesco. Para qualquer professor, para hoje e compara dentro da sua área. Isso pode ser a sua moradia. Pega aí um raio de 3 quilômetros. Conta quantas academias convencionais, vamos dizer, oferecem musculação e ginástica e quantos centros de treinamento voltados ao funcional e ao cross tem nesse mesmo ambiente. Vai lá dentro e conta quantos profissionais tem. O mercado precisa dessas pessoas. Precisa de profissionais qualificados para trabalhar com o cross de uma forma eficiente, se preocupando com a prevenção do que vai acontecer e desenvolvimento do aluno. Então, o mercado hoje está sedento por isso. Os boxes que estão lotados, que estão com um trabalho bem feito, são os que têm essa visão. Então, galera, não percam o que o Leão coloca aqui para vocês. Não deixem de aplicar a prevenção, indiferente de qual modalidade seja, e principalmente no cross, porque eu, como professor de cross, vou agradecer muito com o mercado continuando crescendo e a gente sendo realmente reconhecidos pelos nossos alunos, pela intervenção que a gente faz, e não pelo shape ou pela música que você escolhe, e sim pela qualidade profissional que você tem na sua entrega. Jogo maravilhoso, está chegando. Infelizmente, com certeza, se tivesse o som da galera que está assistindo, teria agora um né? Mas no final. Cara, muito bom conversar. Eu tinha certeza que seria dessa forma. Eu falo muito isso. E eu acho que eu vou finalizar a minha fala aqui com essa dica, né? Procure esse propósito, né? Não é tão fácil encontrar esse propósito, aquilo que faz seu coração acelerar, né? Enfim, mas você tem uma maneira muito interessante de pensar isso. Cara, pense no que você faz e que você graça e não faria diferença se você está com 1 milhão ou se você está fazendo de graça. Esse, com toda certeza, é o teu propósito. Posso falar para você, galera? Escolha um nicho, encontrem seu propósito, faça como eu fiz. Então, para você que está na faculdade ou que está saindo agora, é isso que você tem que fazer. Escolhe um caminho, foca nele, estuda muito. Agora é com você. Gente, muito obrigado, Leão. Queria te agradecer pelo convite, gostei demais. Eu fico aí, sensacional. Quero me colocar à disposição de vocês, vai acabar a live aqui. E, galera, vamos ser diferente dos demais, vamos ser diferentes da maioria. E, cara, vou completar com isso que o Daniel falou. Não tem problema nenhum de ganhar dinheiro, pelo contrário, isso tem que ser uma das suas maiores motivações para você poder curtir a tua família, você curtir o seu tempo, ter o que você gosta e, principalmente, para as pessoas respeitarem. Não é só médico que anda de carro importado, não é só dentista que pode tirar férias na Europa. Para com isso, cara. A gente estuda. E muitas vezes a gente ganha mais do que os caras e a gente nem sabe. Valeu, Daniel. Grande abraço.